quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF? Tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Então, o êxito embranquece. Eu imagino que a parte preta do Mário, a parte amulatada do Mário, para muita gente, ela era esmaecida pelo sucesso dele. Muita gente então passava e nem reparava muito que o Mário era, de fato, um mulato. Mais uma jornada de conversas para lembrar um pouco da trajetória do Mário de Andrade, né? Aqui nesse seminário da FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, nessa 11ª edição, e lembrando os 130 anos do Mário de Andrade, ele que nasceu lá em 1893, né? Esse Mário de Andrade tão controvertido, polêmico, enfim, conhecido por fazer tanta coisa no mundo da arte, não só da literatura, né? Mas Mário é um dos grandes nomes da Semana de Arte Moderna e do modernismo brasileiro também. E ninguém menos aqui para conversar conosco hoje, que é o nosso grande mestre, né? Oswaldo Camargo. Oswaldo, tempo que a gente não se vê, né? A gente não se vê também presencialmente, né? Outro dia eu estava lembrando o Vadico não lembra disso, né? Que é mais novo, mas eu estava lembrando das comidinhas que eu comia aí na sua casa. Aí o cuscuz paulista, que a sua digníssima fazia, e você ficava até com ciúme, porque quando ela caprichava no cuscuz paulista, quando eu ia aí. Enfim, A mas... Eunice era uma excelente cozinheira, excelente cozinheira. Enfim. Bom, vamos falar um pouquinho, Oswaldo, desse Mário, negro, não negro, nesse Mário polêmico de Macunaíma, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. O que você anda fazendo? Como é que estão as coisas? Olha, ô Tom, na verdade, está saindo agora o meu livro A Descoberta do Frio, cara, já está aí
na praça, mas o que eu percebo, eu sou hoje, depois do caso de Assunção, o escritor mais avançado no tempo. O Assunção está com 96 anos, eu vou agora, dia 22, para 87. São os meninos. Então, eu gostaria de falar uma curiosidade. O que me levou ao Mário de Andrade, eu nunca tinha reparado no Mário de Andrade. O que me levou ao Mário de Andrade foi a música. Por quê? Eu sou organista e sou pianista. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi tocando órgão na igreja do Rosário dos Homens Pretos, aí no Paissandu. E lá no Jornal da Tarde, você sabe muito bem, e eu estava no Jornal da Tarde, Sim. eu era editor da página 4, apareceu um livro póstumo do Mário de Andrade, para fazer uma resenha. Esse livro é um material de pesquisa do Mário, que era um dicionário de música. Ele foi alinhavando, foi juntando, e depois que ele faleceu, mais de 20 anos, 30 anos, resolveram fazer. E chegaram até a minha pessoa e perguntaram: Oswaldo, você que é músico, você não quer fazer uma resenha para este livro? Falei, com todo prazer, Mário de Andrade, dicionário de música. Eu tenho aqui em casa, mas agora achar difícil para mostrar. Bom, para abreviar, não falar demais, eu fui me municiar para fazer essa resenha. Fui até o arquivo do Estadão, e lá no arquivo do Estadão, é claro, havia uma pasta dedicada ao Mário de Andrade. Quando eu abro a pasta, eu deparo, como que eu mostro aqui? Aí. Eu deparo com esse retrato. Você está vendo Sim. bem? Lindo, lindo, eu conheço. Eu deparo com esse retrato e fiquei entusiasmado. Para mim foi um sobressalto. Olha o cabelo crespo, etc. Eu falei, olha o Mário, eu nunca tinha notado o Mário. E eu podia pedir uma cópia, pedi ao Bento, que era o chefe lá do departamento. Bento, por favor, Bento, me dá uma cópia desse retrato. Ele tirou uma cópia que eu trouxe para casa. E ficou comigo essa cópia. Até que um belo dia, sai uma matéria nosso bairro e vem aqui até minha casa, o repórter vem à minha casa, e comecei a conversar a respeito, e, de repente, sai no jornal, e o Paulo Bonfim, o poeta Paulo Bonfim, me liga entusiasmado. Oswaldo, não sabia do seu entusiasmo pela questão negra. É necessário, depois que o Mário de Andrade morreu, olha só, o Paulo Bonfim tinha conhecido o Mário. Depois que o Mário de Andrade morreu, nunca mais esteve na academia um preto, um negro. Olha, me chamou a atenção. Quer dizer que o Mário de Andrade era visto como preto também, até por alguns acadêmicos. Foi aí que começou meu interesse em vasculhar um pouco mais a respeito desse assunto. Quando, então, eu comecei a divulgar esse retrato, aí começou a polêmica. É o Mário, não é o Mário, é o Mário. O Mindre entrou nessa história, muita gente entrou nessa história dizendo que sim, dizendo que não, mas, na verdade, foi esse retrato que detonou meu interesse em vasculhar o Mário de Andrade. Agora, há um retrato aqui, Jordinho, por favor. É. Aí está o Mário de Andrade. A primeira pessoa que aí está, que foi um grande amigo meu, foi o Fernando Góes. Sim. Grande Essa estudioso, primeira personagem aqui com esse grande cabelo todo. estudioso e crítico literário baiano. Exatamente. É o Fernando Góes. E o Fernando Góes foi amicíssimo do Mário. Foi amicíssimo do Mário de Andrade. E eu fui amicíssimo também do Fernando Góes. Então, começou
o meu interesse pelo Mário desse jeito. Agora, para saber de mim, uma linha só, nasci em Bragança Paulista, né? É uma cidade que agora está me vendo como um poeta da cidade. Tem uma praça, puseram uma praça com meu nome, Praça da Poesia, poeta Oswaldo de Camargo, puseram uma Maravilha. escultura, etc. Mas, na verdade, eu, a par de tentar a poesia, tentar o romance, tentar o conto, eu tento também a pesquisa. E uma das pesquisas que me deu maior prazer foi exatamente essa pesquisa sobre o Mário de Andrade. Mário de Andrade, em parte, essa pesquisa sobre Mário Negro ou não, em parte, é uma das caras do Brasil. O Brasil não se encontra com uma questão de cor, da cor do Mário de Andrade, é difícil de se encontrar. Ele sofreu com isso, tenho certeza absoluta. O Mário, pela vida que ele levou, pelo menos logo após a semana de 22, frequentando lá a casa da dona eh, Guedes, né? Da dona Olívia Guedes Penteado. Ele até tentou namorar a filha da dona Olívia, que era uma milionária. Então, o Mário, ele ficou sentido na questão cor. Como ele se ouve com isso, é muito difícil dizer, mas, na verdade, ele não se sentia muito bem em ser visto como negro, Ele como deixou preto, alguns como artigos mulato. também falando sobre isso, né, Oswaldo? Hein? Ele escreveu alguns artigos sobre, né? Escrevia a respeito disso. E quando eu frequentava a casa do Fernando Góes, eu sempre tive interesse pelo Mário, mas o pessoal era meio arredio. Essa questão cor do Mário, quem levantou os intrusos, os chatos, somos nós. Nós, você, eu, esse pessoal todo está sempre vasculhando para descobrir coisas que a cultura oficial, os estudos oficiais, não têm nenhum interesse em saber se o Mário era negro, se era branco. Para nós é fundamental. Para mim, saber como o Mário se ouve com essa questão negra é fundamental. Aquele verso dele, eu sou 350, é muito importante. Ele se via sentido em um monte de gente. Evidentemente, também nessa questão cor, ele também tinha as suas preocupações. Por quê? O pessoal da época, o Fernando Góes, o Francisco Lucrécio, o dentista Francisco Lucrécio, que era da Frente Negra, Sim. eles volta e meia encontravam o Mário e viam o Mário como um deles. Tem até um pequeno capítulo no meu livro, que é um ensaio, e viam o Mário como um deles. Só que o Mário não era um deles. E eu fiquei muito impressionado quando o Arthur Ramos, você até se falou ontem o nome do Arthur Ramos, o Arthur Ramos, né? É, então, o Arthur Ramos, né? Sim, Arthur Ramos. Arthur Ramos, o negro na civilização brasileira. Eu reparei, então, que os pensadores da época, maior parte, tentava recuar o Mário de Andrade da questão cor. Tanto que o Arthur Ramos, no seu livro O Negro na Civilização Brasileira, ele arrola como pretos Jorge de Lima, Castro Alves, que nem nem o movimento negro da época, que não era ainda movimento negro, que eram associações culturais, né? Por exemplo, a Associação Cultural do Negro. Então, ele arrola tanto, toda essa gente, muita gente, como ele arrola como negro, como preto, não coloca o Mário de Andrade como um afrodescendente, nem como Caramba. afrodescendente, mas chama o Castro Alves de um escritor negro. É impressionante, então, esse vai e vem da questão cor referente ao Mário de Andrade. Mas o que eu reparo é que ele, tendo dos dois lados uma ascendência, vindo dos dois lados, do lado do pai e da mãe de mulatos, que, na verdade, a mãe do Mário era filha de uma lavadeira,
que era mulata. Então, quando a Sim. Tele Lopes, que é a maior estudiosa do Mário de Andrade, ela dá a origem do Mário, ela diz sim que ele era filho, era neto de uma lavadeira, mas não trata da questão que ela era mulata. Isso é muito importante. Então, É como se as muita gente lava- não como se as quer dar ao lavadeiras Mário como se as Oi? lavadeiras fossem, como se as lavadeiras fossem mulheres brancas, né, na época, né? É, é. Então, exatamente. Mas a questão da cor, ele tem a cor, ele herdou os traços de mulato, que eram bem marcantes no cabelo, até nos lábios, ele herdou dos dois lados. Ele herdou E do é mais pai. do que o irmão, né? Mais até do que o irmão, né? Não, ele teve um irmão, o Renato, que faleceu com 13 anos. É, mas Foi uma das tragédias, ele ficou até doente. Ele queria ser concertista. Na verdade, o Mário de Andrade, o começo dele era um jovem que, vendo o irmão Renato com 13 anos, praticamente um gênio para tocar piano, ele queria ser também pianista. Ele sonhou em ser concertista. E o irmão acaba falecendo com 13 anos, que foi para ele uma tragédia emocional para o Mário. Mas, na verdade, o Mário, o primeiro sonho dele para ser, né, para realizar-se, foi ser, de fato, pianista. Daí ele sai, ele vai se tornar também depois professor do Conservatório Musical. E, na verdade, se me permite uma confidência, o meu primeiro toda. contato com Mário de Andrade, antes de descobrir, devido a esse retrato lá no Estadão, que depois me levou à televisão até para desmentir que era o Mário de Andrade. Eu saí na Folha, eu dei entrevista, eu passei noites sem dormir, pensando, e agora, como vou provar? Mas não era o Mário, segundo eles. Mas eu tive uma ocasião rara que ninguém trazia à tona. O Mário, ineludivelmente, é um afro-brasileiro. Foi a minha glória. E ontem, procurando no Google, eu fiquei assombrado. Entre os retratos do Mário de Andrade, permanece esse. Isso, exatamente. É. Se você procurar lá, É obra abre lá, sua. a Isso é imagem do obra Mário de sua. Andrade, é, Isso é obra sua, né? é, muito bem. A imagem do Mário de Andrade, você procura no Google, você vai encontrar esse retrato no meio dos outros retratos que a Pelé Lopes coloca nesse livro fabuloso também, que é a imagem do Mário. Vamos tentar passar por mim. Sim, é lindo. Lindo, é. Entende? Sim. Então, no Google, intrometeu-se o retrato que eu achei no Estadão como dando o Mário de Andrade como negro. E, na verdade, você folheando a imagem do Mário na TV Lopes, né? TV Lopes, você vai Sim. encontrar bastante retrato deles parecido com o retrato do Estadão. Então, não é de admirar que muita gente aceitou essa imagem que eu tive o prazer de trazer à tona. Estava lá no Estadão dormindo já mais ou menos uns 30 anos, e eu, para fazer essa resenha literária, eu trouxe à tona. É, Agora, uma as coisa coisas, né, Oswaldo, não impressionante, acontecem por acaso, né? Então, tem razão, não é, acontece por acaso. mas Agora, ele. O Mário ali também, nesses anos 20, 30, ele foi um Mário muito próximo da questão racial, né? Você Sim, sim, sim. tem um episódio dele para comemorar os 50 anos da abolição da escravatura, Ah, em sei, 1938, né? exatamente. Mas ele se reúne com esse retrato que eu mostrei, não vou ficar toda hora mostrando retrato, com o Fernando Góes, né? Com o Lucrécio e com mais dois, que não vou, nem preciso dizer o nome agora, para definir os festejos do cinquentenário, né? É uma das poucas. Depois, eu andei vasculhando, andei procurando na imprensa negra. Eu tive comigo durante meses a coleção do José Correia Leite, né? Que é um dos patriarcas, um dos maiores
fazedores dessa imprensa negra. Você, que é um grande pesquisador, é uma pesquisa de encontrar um Mário na imprensa negra. Agora, Mas nem no Alvorada, hein? nem no Alvorada, onde o Góes Pior não vou escrevia? nada. Não, não, não. O Fernando Góes, que eu citei agora, que era amicíssimo dele, Sim, tem bastante matéria até. Mas o Mário de Andrade ele foi raptado, como tantos outros, Francisco de Paula Brito. Muitas pessoas, por exemplo, até hoje não aceitam você dizer que o Carlos Gomes era afro-brasileiro. Já tive discussões seríssimas. Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes, tantos outros. O Gonçalves Brasil, Dias, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, tantos outros. Então, o que acontece? Há uma certa, como se fala, abrir caminho para essa luminosidade negra, o que vem também da África, também, olha só, não estou nem dizendo que vem da África, vem também da África. Há muita gente repugna isso, dizer, por exemplo, que fulano, o padre José Maurício, o maior músico do primeiro reinado, era autenticamente um negro. Você sabe que no começo do século XX, eh, saiu um livro do Melo Moraes chamado Grandes Artistas do Meu Tempo. E lá ele vai falar também sobre o Francisco de Paula Brito. Para lembrar que o Francisco de Paula Brito era praticamente da minha cor, era um preto como eu, preto, preto. Ele fala que o Francisco de Paula Brito tinha a cor de um califa, a cor tisnada, olha a palavra, a cor tisnada de um califa dos contos árabes. É uma maneira de dizer que o Francisco de Paula Brito não era um negro. Agora, eu fico imaginando o seguinte, o Tom, acho que muita gente fica irritado com essa nossa teimosia, hein? Começar a procurar a origem de certos elementos brasileiros, são muitos, viu? São muitos, são muitos. muitos. Isso é um perigo se o Brasil descobre isso, viu? É um alento, é um alimento para a autoestima. Olha, fulano tão famoso, aquele médico tão famoso, também tinha origem africana. Porque a África, você sabe muito bem, talvez melhor que eu, foi desdenhada desde o começo, né? Desdém para com a África. A África não tem dom para a santidade. A África é o descendente de Cã. A África é dada à luxúria, etc. Eu digo isso para você, porque eu fui seminarista e eu passei. Eu tive a glória de ser barrado em instituições religiosas. Não aceitamos negro porque não, porque negro é muito violento e sensual. Olha a sensualidade do negro. Aliás, o Mário era muito sensual. Tudo bem, Sim. beleza, seja. Eu também sou muito sensual. Você também é. Nós somos homens. Tudo bem. Mas O agora Mário, você o Mário matar pegou ainda, alguém. o Mário pegou ainda o resquício do dandy, né? Pela É, elegância, pelo flaner, né? O Mário pegou um resquício ainda do dandy, né? Sempre é, elegante demais, andando as ruas de São Paulo, o flaner, né? Andando as ruas de exatamente. São E Paulo, você enfim. sabe que eu fico imaginando, houve um tempo em que os negros em São Paulo, os intelectualizados pelo menos, se chamavam de getulino. Esse getulino veio do Luiz Gama. o Luiz Gama, porque e colocou essa palavra na língua portuguesa, por exemplo. É, Getúlia era, na mitologia grega, uma região da África que não aceitou, sem grandes brigas, o domínio romano. Não sei como foi que o Luiz Gama descobriu o Getúlia
e começou a usar a palavra getulino, Getúlia. Então, houve um tempo, estou repetindo, em que a intelectualidade negra eram poucos. Você não vai imaginar uma multidão de 100, 200 escritores, mas havia, sim, uma escrita negra com vários elementos que escreviam. Então, eles começaram a imitação do Luiz Gama de chamar os companheiros de Getulino. E eu fico imaginando que o próprio Mário de Andrade, lembrando o que você falou agora, nas suas andanças, que nós sabemos que ele gostava de andar por São Paulo, etc., parar em botecos, por que não? Ele era também chamado de Getulino. Ô, Getulino! Não sei como ele sentia quando ele era lembrado na questão da sua cor. Por outro lado, ele estava lá frequentando a intelectualidade branca, só podia ser branca, lá na Avenida Paulista, no palacete da dona Olívia Guedes Penteado. Então, é uma vida fingida. Então, esse tempo que nós temos aqui para falar sobre isso é pouquíssimo, é o mínimo. Mas que ele era uma pessoa fingida, como ele mostra muito bem. Ele mostra muito bem isso na Grito de Brancura. Eu sou 300, sou 350. E era mesmo. Ele tem um verso que muito me inquieta. Grito imperioso de brancura em mim. Grito imperioso de brancura em mim. Será que ele sofria por não ser branco? Ou não é a complexão europeia forçando pela cultura, né? Você imaginar ele essa criação do Mário, né? Uma criação de elite, né? Ou seja, vai estudar música, piano. Quer dizer, Mário não sofre as agruras, talvez diretamente, da questão do soldo da escravidão brasileira, né? Aquilo que Carolina Então, Maria de Jesus dizia, né? Ser o soldo da escravidão, como a Carolina se sentia, né? O soldo da escravidão. Mário nasce 5 anos depois da abolição da escravatura, né? E com todo o empenho republicano, que vem 4 anos depois do nascimento dele, de apagar os resquícios da memória da cultura negra no país, né? exatamente, exatamente. Ô, Tom, me veio, no caso do Mário de Andrade, me veio um pensamento que me ocorreu há pouco tempo. O êxito embranquece. No caso do Mário de Andrade, o êxito intelectual, o brilho intelectual dele, que era visto, ele liderou praticamente o movimento de 22 em São Paulo. Lá na casa da dona Olívia Guedes Penteado, ele tentou namorar até a filha, a filha Você do, falou. da dona Olívia, né, que era milionária. E o Mário, segundo consta, não era uma pessoa bonita. Ele era elegante, ele tinha um encanto assim, pessoal, mas ele não era uma pessoa bonita. Mas Era ele teve alto, né? Ele era alto, né? é, Também, né? alto, bastante namoradas e várias, segundo dizem os estudiosos, de vários naipes, várias alturas sociais. Então, o êxito embranquece. Eu imagino que a parte preta do Mário, a parte amulatada do Mário, para muita gente, ela era esmaecida pelo sucesso dele. Muita gente então passava e nem reparava muito que o Mário era, de fato, um mulato. Não mulato, olha, eu vou dizer até mulato, que podia ser até confundido, às vezes, com negro, como fazia a coletividade, quer dizer, os intelectuais daquele tempo, os negros que faziam, estavam preparando os festejos do cinquentenário. Então, você me Você permite começou 2 falando sobre minutos? isso. Você É? começou falando sobre isso, da organização dos festejos com Fernando Góes, né? Você começou a falar sobre isso. Eu queria que você comentasse mais sobre essa questão do festejo do cinquentenário da abolição com Fernando Góes, em 38. Exato. Se você me permite 2 minutos, Claro.
Há uma matéria há um artigo publicado depois da morte do Mário, que se chama A Superstição da Cor Preta, publicado em 1938, ele era vivo ainda. Aí depois, então, ficou muito tempo sem ser publicado e foi publicado por uma revista chamada Publicações Médicas. Bom, só um pedacinho. Na sessão solene realizada pelas associações negras de São Paulo, no dia 2 de maio, para celebrar o cinquentenário da abolição, não pude deixar de sorrir melancolizado, ouvindo um dos oradores negros da noite falar em negros de alma de arminho. Arminho, você sabe muito bem, é um animalzinho muito branco. Essa expressão entrou na língua portuguesa. Assim, era ele mesmo, um negro, a esposar essa fácil e trágica antinomia de origem branco-europeia, pela qual se considera a cor branca simbolizadora do bem e a negra simbolizadora do mal. Bom, se qualquer um de nós brasileiros se zanga com alguém de cor duvidosa, essa expressão eu adoro do Mário, cor duvidosa, ele se considerava, e quer insultá-lo, é frequente chamar de negro. Agora, atenção, eu mesmo já tive que suportar esse possível insulto em minhas lutas artísticas, mas parece que ele não foi lá muito convincente, nem conseguiu me destruir, pois vou passando bem, muito obrigado. Então, você veja os conflitos que o Mário teve de suportar pela sua cor duvidosa, a despeito de o êxito embranquecer. Então, você veja, nós estamos tratando de um personagem cindido entre branco e negro. Então, ele mesmo, na sua poesia, não dá para tratar disso aqui agora, grito imperioso de brancura em mim. Tanto que o retrato que ele tem do Lazar Segal, que é um retrato que pega melhor suas partes, seu, um pouco mais da sua negrice, ele não gostava desse retrato, como eu trato no meu livro, por sinal. Ele apreciava mais o retrato do Portinari. Então, é uma figura, de fato, para ser debatida, lida, na presença de uma boa taça de vinho, né? Numa reunião. Já Não sei estou se foi gostando um vinho, disso. Já estou gostando mas, disso. tomando uma boa taça de vinho e debater o Mário em horas, não em 40, em 1 hora, 2 horas, não, em horas. É uma É, figura, de fato, dos nossos intelectuais, dos que se aproximam da questão cor, como Francisco de Paula Brito, como Luiz Gama. O Luiz Gama é o que começa tudo isso, né? Que quando negro, você, pela primeira vez na nossa literatura, Tom, você sabe, pela primeira vez em nossa literatura, o intelectual mulato, o pardo, na época, aparece a palavra negro. Eu. Ó, se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isso pode? Pode porque ele tinha aquela barbicha e porque ele era maçom. sim, Então, pela primeira vez, aparece uma pessoa escura, parda ou mulata, não importa, né? Que usa o eu. Então, isso falta em Machado de Assis, isso falta em Mário de Andrade. Eu não sei de nenhum texto em que o Mário vai falar eu, mulato, eu, pardo. Não, não. E é o foi uma das Machado, grandes marcas.
do Luiz Gama e de toda a literatura negra hoje. Ah, Mas tem duas é, situações. Tem, então, hein, hoje, Oswaldo, só um hoje, minutinho. Tem duas situações interessantes, né? É a crônica de Machado sobre a comemoração do 13 de maio, aham, que ele fala, né, que ele, né, também comemorou, né? Ele, certo, um caramujo, né? uhum, Também comemorou o 13 de maio. Eu acho que aí está embutido um pouco, né, disso. Opa, eu também tô nesse meio, né, dessa comemoração. Eu também tenho um motivo para comemorar isso, né? Em carro aberto, né? Ele em carro aberto, sim, senhor, também comemorou. E o outro é o Lima Barreto, que também assumiu essa condição do negro, né? o Lima Barreto também, também. Mas se você compara, aí é uma questão de quantidade de graduação. O Lima Barreto era visceralmente uma pessoa que se colocava como mulato. Devemos ver a palavra mulato na época diferente de hoje. Hoje estão colocando todas as pessoas que têm ascendência africana, hoje isso é muito debatido pelos nossos intelectuais, como negros. No século XIX, eu era o negro, mas o Francisco, mas as pessoas mulatas, as pessoas mulatas, eu era o negro, eu era um escravo, andava descalço. Mas a nossa intelectualidade, quase toda ela é parda e mulata. Né? Então, o eu não aparece na maior parte desses autores. O eu, explicitamente o eu, Sim, sim. como fez o Luiz Gama. E hoje é comum, hoje todos os autores negros se colocam visceralmente usando o eu, porque eu. Então, essa coisa aí, não, Mário, o Mário não acontece com eu. Mas aqui tem, só para terminar, eu Nós estou temos um tempo ainda. 350. Entre esses 300, há também o negro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Sim, nenhuma, ao pardo, ao negro. É isso, de fato, que encanta no Mário de Andrade, essa dualidade em tratar a questão da cor. Que a coletividade, como vai acontecer na revista Quilombo, que vai sair depois, bem depois que o Mário morre em 45, né? 1945, a sim. revista Quilombo, acho que é de 48, mas tem um 48. artigo, faleceu o mulato Mário de Andrade. Então, o pessoal tem uma grande estima em chamar o Mário de Andrade de mulato. Mas eu não sei de ninguém que o chamou de fato de negro no Quilombo. No Quilombo, há uma matéria, ou mais uma matéria, sobre o Mário de Andrade, mas sempre com essa coisa, o mulato Mário de Andrade. Eu não sei de alguém que tenha chamado o Mário de negro Mário de Andrade. Então, é uma figura Mas fascinante. Oswaldo, pegando esse gancho que você está deixando, o mesmo aconteceu com Machado, né? Durante muitos anos, Machado não era visto como um homem negro, né? Durante muitos anos. Então, assim, chamar Machado de um homem negro é quase uma ofensa ou remeter ao período da escravidão, né? Então, acho que passa um pouco por aí. Pode ser que não é, o Mário também não passou pelo mesmo processo, já que ele herdou todo um conjunto de ideias, um comportamento social também, ali do período dos anos 20, 30, 40, que também esposava essa mesma ideia, que defendia que Machado não era negro. Olha, se trouxe uma questão muito interessante. Quando ele morre, né? O... Quando ele morre, sabe uma matéria? Foi o crítico José Veríssimo, se não me engano, acho que foi José Veríssimo, que numa matéria, depois da morte do Machado, ele vai chamar o Machado de mulato. Faleceu nesta capital, é uma matéria. Então, para contestar isso, vai aparecer o autor de um dos intelectuais brancos mais importantes que fala da escravidão. Eu lembro já já.
Ele fala, não o chamem de mulato, porque ele chamou o Machado de mulato. Não, estou falando de Para Joaquim mim, Nabuco. Estou falando de Joaquim Nabuco. exatamente, Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco sai ao encalço dessa frase para castrá-la e para não o chame de mulato, porque ele não queria ser visto, não queria, não foi exatamente assim, mas a intenção era essa. Para mim, ele era um grego. Um grego, é. É, para mim, Machado de Assis era um grego. Então, essa questão de você, quando há um brilho, há uma luminosidade intelectual, ou mesmo de santidade nas pessoas, tentar deslocar isso, dizendo isso não é normal, isso não é possível com um negro, um pardo ou um mulato. O Dom Silvério Gomes Pimenta, por exemplo. Sim, Dom Silvério Gomes Pimenta, o primeiro intelectual, o primeiro negro que entrou na Academia Brasileira de Letras, quando ele já era bispo. A maior parte nem do clero sabe que ele era preto. Não tem interesse nenhum em dizer, olha, a raça negra teve o primeiro intelectual religioso que entrou na uma Academia academia. Brasileira de Letras foi um negro, retinto, de origem muito pobre, por sinal, o que é normal no negro, né? Normalíssimo. A origem humilde é normalíssimo. Que o engrandece, por sinal, ele acaba sendo engrandecido quando ele começa a dar saltos e vai transpondo, como aconteceu com tantos negros, né? Então, esconder isso. Sofonias, na Bíblia, ele se diz, um cuxita. Cuxita o que que é? É um mestiço. Se você lê, na Bíblia, você lê Sofonias, o que me admira é que na Igreja Católica, eu continuo católico a despeito de tudo que eu passei, mas o que me admira é que ninguém teve a ideia de chegar numa pregação, olha, negros que estão aqui, vocês também tiveram na Bíblia um profeta que era mulato, ele se diz mulato, ele se diz mestiço, pelo menos. Falta de imaginação. Acho que um grande drama do brasileiro, de muita gente, é não ter imaginação. E não ter imaginação é terrível. E Mário Leva teve, a muitas. e Mário teve imaginação, né? E Mário teve imaginação. O Mário teve demais. Mário, por isso que eu falei, merece não uma taça de vinho, mas 2 ou 3 taças de Benicá, em homenagem a ele. A sua Oswaldo, homenagem, Mário. essa imaginação, o que que como é que você vê essa imaginação do Mário em Macunaíma? Olha, é deslumbrante, né? Mas eu não sei se eu posso considerar o Macunaíma um romance negro, né? Hein? Você considera um romance negro? Não, Não. não considero. É? Não considero. Não, é uma rapsódia, né? É uma misturança de. Eu coloquei no meu livro, O Negro Escrito, um trecho onde ele fala numa sessão de macumba, né? É que não está aqui. Então, inevitavelmente, em Macunaíma, ele vai pegar aspectos que tremendamente o Brasil, essa mixórdia, essa bagunça, que É continua sendo o Brasil. O Brasil ainda é uma bagunça. esse conceito do negro, né? Do índio negro, né? Esse conceito do Brasil ainda colônia, né? Do Brasil da época do reinado ainda, né? Desse conceito do índio negro, né? Então, acho que o Mário traz essa mistura toda. Ele vai beber em diversas fontes, Capistrano de Abreu, que, aliás, era outro homem de afro-brasileiro, Capistrano de Abreu, enfim. Mas acho que o É? Mário, o historiador Capistrano de Abreu, Não sabia, também tinha origem negra, né? Também tinha não origem sabia. negra. Tem uns versos aí maldosos contra o Capistrano para lembrar da origem dele de sangue africano, né? Mas eu estou ficando, quer dizer, eu trouxe o Macunaíma, que é o livro mais
famoso do Mário, né? Mas é para lembrar dessa questão da imaginação em Mário, né? Como o Mário tinha imaginação, né? E a outra coisa, Oswaldo, você pode falar melhor, como o Mário adotava, né, para si os emblemas da cidade. Então, quando você dizia que ele andava, né, pelas ruas da cidade, parava em botequim e tudo mais, esse Mário namorador, por exemplo, que isso é pouco dito, né? Esse Mário namorador, né? Então, assim, acho que a imaginação vai um pouco por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma figura que eu sempre repito, eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Olha que lindo. Mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Eu me encontrarei. Branco, preto, não importa. Eu me encontrarei. Isso é interessante. E quando se dá essa configuração, esse reconhecimento do Mário negro, você acha que isso provoca um salto na literatura? Eu acho que sim. Quando a gente passa a reconhecer o Mário como um autor negro, né, isso provoca um salto na literatura, com toda a história do Mário, né? Aí a gente já sabe, né? Semana de Arte Moderna, músico, folclorista, poeta, contista, romancista, enfim. Olha, Tom, eu vejo assim, eu sou muito grato ao Mário de Andrade, porque ele escreveu, por exemplo, Modinhas Imperiais, né? Ele fez a pesquisa, Modinhas Imperiais. A história da música dele foi o que me aproximou do Mário, foi a leitura da história da música dele. Foi Modinhas Imperiais, aliás, há uma modinha que a minha extinta esposa gostava demais, havia modinhas lindas ali, são coisas assim. Agora, é terrível essa questão da literatura que nós chamamos de negra. Eu acho que não dá para inserir no contexto que nós temos hoje, muito debatido, né? O que é literatura negra, de qual eu sou um dos que permanece ainda usando esse nome, literatura negra, fazia a pergunta de por que não literatura branca? Porque literatura branca é a literatura que está aí, normal. A literatura negra é aquela que o próprio negro se volta para si, vê sua história, aceita-se, isso é fundamental, aceita-se como negro e tira as consequências literariamente num texto que pode ser rigorosamente um texto de arte, com imaginação. Então, acontece que eu não vejo no Mário a possibilidade de colocá-lo como fazendo literatura negra. Eu, pessoalmente, posso ser contestado, por que não? Mas eu não vejo no Mário, porque, na minha opinião, o essencial é eu me vejo. Como o Mário não se via nitidamente como negro, ele não tinha a possibilidade de escrever um poema diretamente negro. Apesar de que ele fala assim, mas eu não posso não me sentir negro nem vermelho. De certo que essas cores também tecem minha roupa arlequinal. Mas eu não me sinto negro, mas eu não me sinto vermelho, me sinto só branco, renumeando caridade e acolhimento, purificado na revolta contra os brancos, as pátrias, as guerras, as posses, as preguiças, as ignorâncias. Me sinto só branco agora, sem ar, neste ar livre da América.
me sinto só branco em minha alma crivada de raças. Olha só, que terrível! Em minha alma crivada de raças. Olha que coisa! Ele se para que é branco, mas tem a alma crivada de raças. Não é essa hipocrisia da Gilmar. branquitude? Não é essa É? branqui... Não vem também daí uma hipocrisia da branquitude, que todos se acham brancos para não se acharem negros. Mas, na verdade, no fundo, são não negros, não brancos em si, né? Mas É, são não negros, né? é, Eu acho que o Mário é. brinca um pouco com essa etimologia, né? Com essa ideia do recurso que a palavra nos permite alcançar, né? E aí acho que mais um deboche social, mais um deboche do Mário com relação a essa questão. Se todo mundo pode dizer que é branco, eu também posso me dizer que sou branco. É, exato, exato, exato. Acho que é por aí. Isto, Tom, isto. Bom, Oswaldo, acho que você trouxe aí algumas ideias, né, luminosas sobre o Mário, e falando desse Mário branco ou negro, enfim, né, isso, como dizia o nosso Getulino, né, pouco importa, né? Getulino dizia, o nosso Getulino é o nosso Luiz Gama, se é branco ou Exatamente. se é preto, para o Mário, pouco importa, né? Mas o mais importante é que ele deixou um trabalho, uma obra que o referenda para o mundo da literatura. Eu acho que isso é algo extremamente importante. E quando você traz algumas falas, algumas confidências, como você diz, né, sobre Mário, você trouxe alguns repertórios ali da convivência com Fernando Góes, que são muito importantes, para se entender um outro Mário, talvez um Mário que ainda não esteja nem nas biografias oficiais escritas por ele, né? Ano passado foi o centenário da Semana de Arte Moderna e se falou muito no Mário, se publicou muita coisa do Mário. Só o Macunaíma, que a gente mencionou aqui, né? Teve umas 5 edições diferentes, por editoras diferentes, sobre o Macunaíma, né? E o Mário já caiu em domínio público. São 78 anos da morte dele, então já caiu em domínio público, né? Então agora vamos publicar Mário à torta e à direita e falar dele o que quiserem, infelizmente. Mas eu queria, terminando aqui essa nossa conversa, Oswaldo, te agradecendo, especialmente te agradecendo. Você sempre muito gentil aqui, aceitando esses nossos convites de última hora, né? E sempre virtuais. A gente precisa encontrar para tomar esse vinho. Estou te desafiando agora para a gente se encontrar aqui em São Paulo para tomarmos esse vinho, viu? Vamos nos encontrar em Vamos São tomar, Paulo para tomar esse vinho. E o Vadico, que se cuide aí, vamos que tomar. lute para arrumar o nosso tempo. É Mas, assim, isso. muito obrigado a Obrigado você. você, Tom. Você é uma Prazer foi muito referência. grande estar dialogando com você e ouvindo as suas argumentações. Importante. Só espero que leiam de fato o Mário. Né? Os que nos ouvirem, procure ler o Mário com muita atenção, que a explicação que ele dá do país é fundamental para a nossa identidade, para nosso rosto, seja branco, seja preto. Muito Mara- obrigado, Tom. Maravilha. Bom, a gente Tá? encerrando aqui essa Muito obrigado. conversa com o nosso amigo Oswaldo de Camargo. Brigadíssimo, Oswaldo. Dando aqui sequência aqui ao nosso Festival Literário de Araxá, o FLI Araxá, na sua 11ª edição, e falando aqui do Mário de Andrade, negro, né, nesses 130 anos do seu nascimento. Brigadíssimo, Oswaldo, e até a próxima conversa conosco aqui. Muito Brigadíssimo, obrigado, pessoal Tom. que está nos assistindo. Muito Um beijo, obrigado. meu amigo. Se cuida.